O Estevão finalmente voltou a jogar e deu um show de bola em um jogo do Chelsea contra o Port Vale e foi o centro das atenções. E o técnico Liam Rosenior comentou sobre o garoto em uma entrevista e acabou virando um dos assuntos mais comentados do futebol brasileiro e europeu nas últimas horas. E pode causar uma possível reviravolta na forma como o clube enxerga o futuro do garoto. Fica comigo até o final, porque além de te mostrar exatamente o que foi dito pelo treinador, eu também vou te explicar o contexto por trás dessas palavras, o que realmente pode acontecer com o Estevão nos próximos meses e por que essa situação está gerando tanta expectativa entre torcedores. Para começar, vamos falar do jogo que o Endrick amassou nesse último sábado. O Chelsea simplesmente atropelou o Port Vale com uma vitória absurda por 7-0 em Stamford Bridge, pelas quartas de final da FA Cup. Mas apesar do placar elástico e da classificação garantida, o grande destaque da partida não foi apenas o resultado, e sim a atuação de um jogador que vinha sendo muito aguardado após um período complicado. Nas redes sociais, torcedores do clube londrino reagiram ao feito do atacante. Estevão, que já coleciona partidas de destaque no Chelsea, foi enaltecido pela torcida dos Blues. As principais reações destacaram a facilidade do brasileiro em assumir o protagonismo da equipe. Estevão, com apenas 18 anos, voltou recentemente de uma lesão muscular na coxa esquerda e já mostrou que não perdeu absolutamente nada do seu nível. Pelo contrário, na partida, ele marcou um gol, deu uma assistência e foi uma peça central em praticamente todas as jogadas ofensivas mais perigosas da equipe, demonstrando personalidade, intensidade e uma confiança que chamou a atenção até mesmo dos mais críticos, e foi exatamente isso que fez o técnico Liam Rosenior parar a coletiva pós-jogo para falar especificamente sobre ele. Segundo Rosenior, a influência do jovem brasileiro vai muito além dos números, e olha a fala do treinador. Não há limite para ele, sentimos falta, ele entra e quer a bola o tempo todo. Onde estiver em campo é uma ameaça. E olha, não foi só uma frase de efeito. Quem assistiu ao jogo percebeu claramente o que ele quis dizer, mesmo sendo apenas sua segunda partida desde o retorno. Estevão jogou como se estivesse em ritmo total há meses, participando ativamente da construção das jogadas, buscando o jogo o tempo inteiro e criando problemas constantes para a defesa adversária. Desde janeiro, quando Liam Rosenior assumiu o comando do Chelsea, uma coisa ficou bem clara. Ele encontrou em dois brasileiros a base do time. Só que o que parecia ser uma dupla promissora acabou virando um problema quando uma peça simplesmente sumiu por lesão. E aí tudo começou a desandar. Para você ter ideia, o Chelsea vinha de um começo até animador. Classificação direta para as oitavas de final da Champions League, time competitivo, encaixando. E com João Pedro assumindo de vez a posição de centroavante, dando presença ali na frente. Só que enquanto ele se firmava, o outro nome importante desaparecia. Estevão ficou fora desde fevereiro por conta de uma lesão na coxa. E é aí que a história começa a mudar de verdade. Sem Estevão, o Chelsea entrou justamente na sua pior fase na temporada. Coincidência? Pode até parecer, mas os números mostram outra coisa. Foram 7 jogos longe de casa nesse período, incluindo partidas da Premier League, FA Cup e Champions, e o time simplesmente não conseguiu manter o nível. Vieram derrotas pesadas, como contra Arsenal e Newcastle, além da eliminação para o Paris Saint-Germain na Champions League, e essa eliminação principalmente pesou muito. E o detalhe mais curioso é que tudo isso aconteceu justamente no período em que Estevão estava fora. Sem ele, o time perdeu criatividade, perdeu profundidade, perdeu aquele jogador que quebra linhas e muda o ritmo do jogo. Não era só uma ausência qualquer, era uma peça que fazia o sistema funcionar melhor. Porque até então, Rosenior vinha sendo visto como uma aposta que estava dando certo. Jovem, ideias novas, time competitivo. Mas bastou a sequência ruim aparecer que a pressão caiu em cima dele com força. A imprensa começou a questionar, a torcida ficou desconfiada, e aquele início positivo já parecia distante. Isso em um cenário que não é simples, porque voltar de lesão, ainda mais sendo jovem, e em um clube como o Chelsea, geralmente exige tempo, adaptação e minutos controlados. Mas o que se viu em campo foi completamente diferente. Ele não só voltou, como voltou sendo protagonista, e isso muda muita coisa, principalmente dentro de um elenco que já é recheado de jovens talentos e que vive uma fase de reconstrução, onde cada peça que se destaca pode ganhar espaço rapidamente. Outro ponto importante destacado pelo treinador foi justamente a mentalidade do jogador, segundo ele. O que mais impressiona não é apenas a qualidade técnica, mas a forma como Estevão se comporta dentro de campo, sempre pedindo a bola, participando das jogadas e assumindo responsabilidades.
Algo raro para alguém da idade dele, e isso acaba gerando um efeito direto no time, porque jogadores assim elevam o nível coletivo. Eles obrigam os companheiros a acompanharem o ritmo, aumentam a intensidade da equipe e tornam o ataque muito mais imprevisível. No caso do Chelsea, isso fica ainda mais evidente, porque o time vem buscando exatamente esse tipo de perfil. Jogadores dinâmicos, agressivos e que não se escondem do jogo, e Estevão encaixa perfeitamente nisso. Agora, além do impacto imediato no clube, existe um outro fator que começa a ganhar força com essa volta à seleção brasileira. Vale lembrar que o jogador ficou fora da última data FIFA justamente por conta do problema físico, o que interrompeu momentaneamente sua sequência e também sua visibilidade no cenário internacional. Mas com esse retorno em alto nível, o nome dele naturalmente volta a circular entre os observados, inclusive dentro do planejamento da seleção comandada por Carlo Ancelotti, que segue acompanhando de perto jovens talentos que atuam na Europa. E aqui entra uma questão interessante, porque o Brasil vive um momento de renovação, principalmente no setor ofensivo. E jogadores com características como as do Estevão, velocidade, criatividade e capacidade de decisão são extremamente valorizados. Ou seja, uma sequência de boas atuações no Chelsea pode recolocar ele rapidamente no radar principal da seleção, voltando ao clube. O cenário agora é de expectativa total, porque uma coisa é o jogador voltar bem, outra completamente diferente é voltar nesse nível de impacto. E isso inevitavelmente gera uma dor de cabeça boa para o treinador. Como encaixar Estevão de forma consistente no time titular? Como equilibrar minutos entre ele e outros jovens talentos? E principalmente, como manter esse nível físico para evitar novas lesões? Essas são perguntas que começam a surgir já nos bastidores, mas ao mesmo tempo, a resposta dentro de campo parece simples. Se continuar jogando assim, ele não tem como ficar fora. E talvez seja exatamente isso que o Rosenior quis deixar claro, mesmo sem dizer diretamente, quando ele afirma que não há limite. Ele não está apenas elogiando, ele está sinalizando que o clube vê no Estevão um jogador com potencial para ser protagonista real, não só agora, mas pelos próximos anos. E isso, vindo de um treinador da Premier League, tem um peso enorme, principalmente considerando o nível de exigência e competitividade da liga. E o que aumenta ainda mais essa tensão é que internamente já existe um entendimento. O Chelsea precisa reagir agora, imediatamente. Não é mais só sobre desempenho, é sobre salvar a temporada. E nesse cenário, o nome de Estevão começa a ser tratado quase como um reforço de luxo dentro do próprio elenco. Dentro do clube, há quem acredite que, com ele 100%, o Chelsea pode retomar aquele nível do início da passagem de Rosenior. Um time mais dinâmico, mais agressivo e com mais capacidade de decisão no último terço do campo. Agora eu quero saber de você. Depois dessa atuação e dessas palavras do técnico, você acha que o Estevão já está pronto para ser titular absoluto do Chelsea? Ou ainda precisa de mais tempo para se firmar de vez? Porque se depender do que ele mostrou nesse jogo, a disputa por espaço no ataque promete ficar muito interessante daqui para frente.